Tem o problema, muitas vezes, o governo atual, os governos são movidos ao modo de oligarquia. Tem um grupo de pessoas que não tem responsabilidade pessoal governando. Ou seja, não tem skin in the game, não tem o cara que vai lá e banca a coisa. E se você olhar as instituições que funcionam, elas normalmente são movidas de outro modo. Essa é até uma das coisas que a gente ia falar de entrar, né? Formas de governo. E até a gente ia falar, o que são ciclos de governo? Qual que é a... Aristóteles fala que tem 3 tipos de formas de governo, boas e ruins. E eu acho que continua sendo válido e você pode aplicar a várias coisas. Existe um governo de uma pessoa boa, com responsabilidade pessoal, que é a monarquia, o governo de uma pessoa. Tem o governo de um grupo de pessoas boas, pessoas sacrificam, aristocracia. E tem um governo que, na verdade, é um sistema de uma comunidade que vai conseguindo ter ordem e ascensão com uma regra clara, que é república. Politia, na terminologia dele. Tem as formas corrompidas disso. Tirania é o governo de um cara que só quer satisfazer o seu próprio interesse. Oligarquia é um grupo de pessoas que quer satisfazer o seu próprio interesse. E democracia, Aristóteles toma de maneira pejorativa, que é o caos. Cada um querendo tudo, todo mundo quer satisfazer a sua vontade e ninguém faz nada. Olha, se você olhar as formas de governo estruturais, normalmente elas fazem uma espécie de ciclo. Pega uma empresa. Normalmente uma empresa começa com monarquia heróica. O que eu quero dizer com isso? Tem um cara que fala, bicho, vamos fazer. Tá. Puxa o negócio nas costas e fala, vamos lá, compra isso aqui, liga a câmera, vamos começar a gravar, vamos não sei o que. Tem um líder. Quando a empresa chega na sua maturidade, o cara se cerca de pessoas boas, porque ele não quer fazer, nenhum ser humano faz isso sozinho. Ou seja, o cara monta uma aristocracia, se cerca dos melhores caras. Só que tem outros caras que não são necessariamente só o grupo dos melhores. Como é que esses caras conseguem ter espaço? Como é que eles conseguem participar? Então o cara vai criando uma espécie de república dentro da organização dele, criando estruturas que falam, cara, se você seguir esse caminho, você vai ter um ranking que você pode subir. Que nem faixas do jiu-jitsu, é uma instituição republicana, que todo mundo entra com a faixa branca, mas quando o cara mostra um certo mérito, o cara consegue subir e aí tem uma disposição, tem uma descentralização. Então uma empresa madura tem um líder bom, tipo um CEO, que é como se fosse o monarca de uma empresa, com responsabilidade pessoal, se sacrificando por ela, se cerca de caras bons e tem regras claras para poder subir na empresa. Quando a empresa se degenera, o que ela começa a virar? Ou ela vira tirania, o cara que está lá começa a mandar de uma maneira indiscriminada, ou ela vira oligarquia, tem uns acionistas querendo sugar a empresa sem ter um board, sabe? Querendo sugar a empresa, os caras querendo, sem querer sacrificar, sem querer fazer nada. Ou todo mundo da empresa quer cada um satisfazer os seus negócios. Tem grupo de interesse disso, grupo de interesse daquilo e tal. Rapidamente a empresa começa a perder. Se você olhar as estruturas políticas, a história até dos países europeus, muitos surgiram iguais. Na Idade Média, sei lá, um Carlos Magno da vida, quem que é esse cara? Tá todo mundo morrendo, o cara puxa a espada e fala, galera, vamos lá pra vencer os bárbaros, os vikings, ou o que quer, os muçulmanos que estão invadindo a Europa, o que quer que seja o grupo de invasão. Tá lá o Estado, o cara se cerca dos paladinos, os melhores caras que ele tem. Passa o tempo, já tem aqueles caras sugando se perde o espírito religioso, perde o espírito familiar e tem os caras arrancando mais do que entregam. Ou seja, a política, ela não está isenta disso. Da mesma coisa esse ciclo vale para família, vale para família. Olha só uma família. Tem um pai e uma mãe. O pai é como monarca de uma família. A mãe é como rainha da família, são como monarcas. E se os filhos começam a mandar na família, como é que funciona o lar? É a república do açúcar, entendeu? Vai ter açúcar todo dia, ninguém faz dever de casa, o caos toma conta. O pai e a mãe, por outro lado, também não podem tiranizar os filhos, que não é a mesma coisa que botar ordem. Existe um equilíbrio quando você olha uma ordem orgânica. Então é interessante isso, porque Aristóteles foi o mentor de Alexandre o Grande, que foi o maior conquistador do mundo antigo, que criou um outro paradigma de conquista no mundo antigo. Júlio César, que foi o pai do Império Romano, se baseou muito em Alexandre o Grande. Aliás, olhou uma estátua dele e falou, cara, esse cara, eu não sou ninguém, eu tenho que ser um dia como esse cara. Carlos Magno, que eu citei, se baseou por sua vez em Júlio César e Alexandre. E você vai vendo uma história. Hoje, nós temos uma crise de liderança porque é muito difícil para as pessoas quererem responsabilidade pessoal, sacrifício. Se o cara não está disposto a sacrificar pelos outros, a morrer pelos outros, inclusive, que é Alexandre lutava na linha de frente na batalha, não ficava lá atrás olhando os caras. Você não é líder.
Você tá mais sugando os caras do que entregando. Então a crise política vai se alastrando, entendeu? Porque tudo vira oligarquia, tudo fica disfuncional, tudo tem um grupo de interesse, tudo tem um cara querendo lucrar alguma coisa por fora, tudo tem alguma... Tudo vira um grande jogo, e o heroísmo, que é exatamente o oposto, então o monarca que a gente tá falando, no melhor sentido da palavra, não tô falando de coroa de ferro e o cara sentar... A galera pensa aristocracia e monarquia hoje, pensa num maluco de peruca, salto alto e dançando baile na França. Não é disso definitivamente que eu tô falando. O ideal de sacrifício da pessoa que vai lá e, sei lá, se você pegar o filme do Steve Jobs, sabe? Sim. O filme do Steve Jobs é um filme de monarquia contra oligarquia. O cara da Pepsi é oligarquia, o Steve Jobs é monarquia. Em que sentido? O Steve Jobs é o cara que tá bancando a coisa e fala, bicho, vamos fazer o design, vamos seguir o propósito. E aí o cara da Pepsi fala, não, tem o conselho, a gente tem que garantir uma participação dos caras. É a briga. Então, eu acho que sem dúvida há uma grande briga entre a tendência dos homens do heroísmo e do sacrifício e da liderança e da autoridade e a tendência dos homens da ausência de autoridade e do jogo de interesse. Da busca do poder e do dinheiro dissociado da entrega. Isso eu acho que acontece no Ocidente atual. Muitas oligarquias, muitas pessoas querendo poder, poucas pessoas querendo se sacrificar. E isso gera uma crise de heróis. E isso é agravado pelas pessoas que querem desconstruir a figura do herói. Falar, cara, não existe herói. Não existe esse homem. Isso aí é um preceito... como é que falam? É o macho branco ocidental. Sabe? Começa a se projetar coisas que eu acho que tem nada a ver, porque independente da... É que herói é uma palavra que às vezes a pessoa pode entender errado, né? O que é a figura do herói? A figura do herói, em grande parte, é a figura da pessoa que se sacrifica pelos outros, que assume a bronca. Tá. Que segura O rojão. O rojão. E para isso, e eu acho que é um grande vício das obras atuais, para ter o herói, o cara tem que se desenvolver para tal. O cara tem que batalhar para isso. Aquilo que eu falei do cara melhorar a dieta, estudar, é uma preparação para o cara conseguir fazer grandes coisas. Quando o cara se prepara, e o cara precisa ter a humildade de reconhecer alguma autoridade anterior com ele. Você falou do mestre muito bem. Se o Luke Skywalker não chega lá, no pântano, que aliás a figura é ótima, né? Porque o cara tá lá na casa dele bebendo leite azul, né? Que é o negócio dele. Mamãe, papai. O leite com pera é o começo da saga. Bom, o leite com pera não vai derrotar o Império. O cara tem que ir pro pântano, encontrar um bicho verde que parece ridículo, sabe? Que ele não entende qual é dos negócios e que vai tirar ele da zona de conforto. Vai ensinar pra ele sacrifício e entrega. No Senhor dos Anéis, claro, tem a figura do Gandalf. Tá lá o Hobbit empilhando barriga no negócio, empilhando os bens. O Gandalf bate na porta dele e fala, cara, tem aqui um grupo de anões, você vai ter que ir lá lutar contra o dragão. Tem que ter alguém, a figura do sábio, a figura que guia você para um ideal mais elevado, para você sair da zona de conforto. O herói agora é o cara que começa na sua fraqueza, mas que vai lutando para se desenvolver. E aí chega um ponto que ele faz o sacrifício, que ele dá o salto do sacrifício. Que ele tem um certo grau de fé. Não existe heroísmo sem fé em alguma medida. Porque, sei lá, sacrifício e fé são coisas muito relacionadas. Para e pensa, né? Por que eu me sacrifico? Porque eu acredito. Se eu sou apático, por que o nosso mundo... Ninguém se sacrifica por nada. O cara não sacrifica pelo filho, pelo irmão. O cara não sacrifica pela pessoa que está do lado dele 1 centímetro. O Chesterton falava maravilhosamente bem também que é muito mais fácil amar o mundo do que amar o seu vizinho. Amar o próximo é muito mais difícil que amar o mundo. Cara, eu amo todas as crianças da África. Beleza, tem uma criança na sua frente. Aí é difícil. As crianças da África, quando você não tá lá, quando você não tá fazendo nada por elas, é fácil. Quando ela tá na sua frente, é maior o desafio. Então, o que acontece? O herói chega a um ponto em que ele se desprende dele mesmo. Ele dá um salto de fé, ele se entrega por algo. Se entrega por um bem maior. Vou salvar essa mulher que tá aqui. Vou salvar essa criança que tá aqui. Vou salvar esse povo, que até me odeia. Muitas vezes tem o herói exilado, né? As figuras mais legais. O Batman, claro, é o herói exilado. Na literatura medieval tem o El Cid, que é uma figura até histórica. Fui visitar o túmulo dele lá em Burgos. Eu fui lá. Foi o reconquistador. Você foi lá em Burgos? Foi. No túmulo do El Cid, caramba, que específico. Já viu o filme do El Cid também? Sim. Porra, é animal. Mas o clássico, aquele antigão. O clássico com o Charlton Heston. O cara do Planeta dos Macacos. Porra, e o El Cid, na história dele, é exilado. Os caras mandam ele embora. Mandam embora. E aí o que ele faz? Continua lutando. Não é ele que deixam ele morto pra
colocam ele na carruagem lá morto para o exército Sim. ser liderado e não achar que Exatamente. tá sem um cabeça assim, né? O Sid é bem a figura, como o Batman, como outros tantos da história, e ele é real, histórico, que a sociedade manda embora, porque entende que o cara... esse cara é... Em certa medida, o cara é bom demais pra sociedade, sabe? A sociedade exila ele. E o cara, ao invés de reclamar e chorar, o cara volta e fala, eu vou entregar a vida por essas pessoas. Esse salto do heroísmo, ele sempre foi muito da base da virtude que formou a nossa civilização. Nossa civilização foi construída em grande parte por grandes homens, não por um sistema político pronto, como muita gente acha. Tem uma fórmula política que se eu colocar ela, agora é mágico. Acaba a fome e a pobreza. Cara, eu não acredito nisso em nenhum nível, sabe? Até uma das coisas do porquê eu acredito em Deus é que eu não acredito nos homens, sabe? Eu acredito nos homens... Eu tenho um limite da minha fé nos homens, entendeu? Os homens são, como fala no Senhor dos Anéis, facilmente corruptíveis. Os caras descrevem escrevem os anões, escrevem os elfos. Homens, facilmente corruptíveis. Que é uma sabedoria, eu acho, falar isso. Então, acho que nós perdemos muito a figura do herói, sem dúvida. E há uma desconstrução disso. Há uma desconstrução de todas as hierarquias que eu falei. Se você olhar o Ocidente... A gente destrói, mas não coloca nada no lugar. Nada. Se você olhar o Ocidente, tem uma luta, tem uma desconstrução certinha. Primeiro arrancar Deus. Visível. Deus morreu. Deus já era. Secularismo, blá blá blá. Depois o rei. O rei tem que... Guilhotina, morreu. O que é o rei? Senão um cara que tá mandando o que eu tenho que fazer. Na próxima sequência, o pai de família. O que é o pai de família? Senão um mini monarca, o cara que tá lá sendo o rei da casa. Então eu tenho que desconstruir o pai de família. Beleza. Então agora não tem rei, as pessoas esqueceram Deus e não tem mais pai de família. E onde nós estamos? Agora nós estamos nessa sociedade. 50% de criança sem o pai. Não tem um ideal de masculinidade muito claro, né? Músculos, tudo bem. O exercício é importantíssimo. Mas o ideal externo nunca... A estética ou a força física vai ser tudo. O que é? Qual é o ideal de masculinidade? Porque as pessoas falam, tem masculinidade tóxica. Beleza, mas aí a pergunta fica, qual é a masculinidade sã então, né? Preciso achar a masculinidade sã, preciso achar um caminho para isso. Então, o nosso cinismo moral, a desconstrução da moral que a gente vive, fala, cara, a moral é relativa, cada um tem a sua. Veja, as pessoas têm circunstâncias muito variadas. Muda de uma cultura para outra, sem dúvida. Eu tenho uma vida, você tem outra. Tem um outro cara que tem uma outra vida. Então, na moral clássica, a ideia sempre foi não julgar as pessoas. Mas tem um detalhe. Eu não julgo a pessoa, mas eu tenho que julgar o que é certo e errado. Então, eu sou seu amigo. Cara, eu não vou entrar, não. Você tá lá enchendo a cara. Mal, assim, sabe? Eu vejo. Se eu falar pra você, é relativo, cada um faz o quê? Cara, eu não tô te ajudando. Entendeu? Você pede minha ajuda, sabe? Sei. Vamos pegar um cenário que você pediu minha ajuda e você tá lá mal. Eu falar, sai de perto de mim, você é um cara sujo, você é bêbado. Isso é ruim, entende? Isso é julgar o outro. Isso é ter um nojinho da pessoa sem entender a trajetória dela. Agora, na moral clássica, eu não julgo, mas eu viro e falo, cara, encher a cara tá te fazendo mal. Para com isso. Você pediu minha ajuda, tá aqui. Está te fazendo mal. Tá outro hábito, sabe? Que você tá fazendo qualquer hábito. Está te fazendo mal. Tô traindo minha esposa. Fala, cara, para de trair sua esposa. vamos combinar, entendeu? Tem uma importância aqui. E isso é engraçado, porque hoje no nosso mundo a gente faz o contrário. A gente julga e relativiza a moral. Olha que doideira. A gente pega os outros, na rede social, a coisa mais comum do mundo. Chega lá e fala, fulano é um vagabundo, olha só o que eu descobri da vida dele. Qualquer coisa que o cara falou é usado contra ele. Cancelamento. Pega a coisa de 30 anos atrás do cara, vamos destruir o cara por causa disso. E a mesma cultura que faz isso, que não perdoa nada, assim, sabe? Qualquer deslize do cara, fala, moral relativa, cada um tem a sua. Já parou pra pensar num paradoxo insano que é Total. isso? A mesma cultura que fala, cara, não existe certo e errado... Vale tudo na política, vale tudo na vida pessoal, vale tudo, julga brutalmente. Ou seja, não é que a gente largou a religião total, a gente tem uma falsa religião